Você já sentiu que algo está errado no lugar onde você mora? Que a segurança do seu lar pode ser apenas uma ilusão? Que algumas histórias que você nunca ouviu podem estar acontecendo agora, bem perto de você? Hoje eu vou contar uma das histórias mais assustadoras e reais de atividade paranormal já registrada. Um caso que aconteceu em Enfield, Inglaterra, em 1977. Um lugar comum, uma família comum e uma presença que mudou tudo para sempre. Peggy Hodgson era uma mãe solteira que vivia com seus 4 filhos em uma casa simples em Enfield. A rotina era difícil, mas a vida era normal até aquela noite de agosto, quando tudo mudou. Janet, a segunda filha, acordou no meio da noite, aterrorizada. "Mamãe, minha cama está se mexendo sozinha." Ela gritava com os olhos arregalados de medo. Você já imaginou a sensação de ver seu colchão se mover sozinho, balançando lentamente, sem ninguém por perto? Peggy foi até o quarto e viu com seus próprios olhos a cama se movendo, rangendo como se algo invisível estivesse empurrando. Nos dias que se seguiram, os fenômenos aumentaram. Batidas nas paredes, portas se abrindo sozinhas, objetos desaparecendo e reaparecendo em locais diferentes. A família começou a viver em constante medo. Os vizinhos começaram a ouvir os barulhos e a se assustar. Murmúrios, sussurros, gritos abafados que vinham da casa dos Hodgson. Alguns disseram ter visto uma figura estranha. Um homem velho, pálido, com olhos fundos. Um espírito que as crianças identificaram como Bill Wilkins, um antigo morador que havia morrido na casa. E foi quando Janet começou a falar com uma voz diferente, profunda, rouca, masculina, uma voz que não era dela. Você acredita que uma criança pode ser possuída? Ou que possa falar por um espírito? Bill dizia que estava preso, sofrendo, sem conseguir descansar em paz. E pedia ajuda. A polícia foi chamada para investigar os estranhos acontecimentos. 2 oficiais, Sargento Gray e Sargento Morris, chegaram para verificar a casa dos Hodgson. O que encontraram ultrapassou qualquer explicação lógica. Durante a visita, elas ouviram batidas nas paredes, cadeiras se movendo sozinhas e, o mais assustador, ouviram uma voz profunda e rouca responder às suas perguntas, mesmo com a menina Janet parada e imóvel. Você consegue imaginar a tensão dessas oficiais encarando um fenômeno que desafia toda a lógica e razão? Estariam elas diante de uma farsa? Ou seriam vítimas de algo que não entendiam? Elas relataram o que viram e ouviram, deixando claro que não podiam explicar os eventos, mas também não os descartavam como mentiras. Com o caso ganhando atenção nacional, os investigadores paranormais Maurice Gross e Guy Leon Playfair foram convidados para investigar a casa por semanas. Eles instalaram câmeras, gravadores, sensores de movimento, tudo para tentar captar qualquer evidência do que acontecia, e não demorou para que testemunhassem o impossível. Janet, em um momento, parecia estar em um transe profundo, com sua voz mudando para diferentes tons, imitando outras pessoas, inclusive a voz de Bill Wilkins, que reclamava estar preso e sofrendo. Objetos começaram a levitar e a voar pela sala, e em algumas ocasiões foram arremessados com força contra paredes, quebrando móveis. Você sentiria medo se visse uma força invisível atacando crianças? Se sentisse que o perigo estava além do mundo que conhecemos? A vida na casa dos Hodgson transformou-se em um verdadeiro pesadelo. Marcas de mordidas inexplicáveis apareceram nos braços das crianças. Hematomas surgiam do nada, e Janet foi arremessada contra as paredes com uma força que ninguém conseguia explicar. A mãe, Peggy, via sua família sendo destruída por algo invisível, e o medo se tornava palpável a cada dia que passava. Os vizinhos, antes curiosos, começaram a evitar a casa. O silêncio no bairro se tornou um presságio sinistro, como se todos soubessem que algo sombrio residia ali. Padres foram chamados para tentar expulsar a presença, mas desistiram rapidamente. Relataram sentir uma força tão maligna e poderosa
que nenhum ritual parecia funcionar. A casa parecia uma prisão para aquela entidade que lutava contra qualquer tentativa de libertação. Você já imaginou uma força tão poderosa que nem mesmo a fé consegue vencer? O caso Enfield dividiu opiniões em todo o mundo. Muitos céticos acreditavam que era uma farsa ou uma montagem das crianças em busca de atenção. Mas as evidências, as gravações, os testemunhos oficiais e a credibilidade dos investigadores provaram que algo realmente acontecia naquela casa. Janet Hodgson, hoje adulta, evita falar sobre o assunto, mas admite que o que aconteceu mudou sua vida para sempre. Anos depois, o caso ainda ecoa nas mentes de quem o conhece. Enfield se tornou um símbolo do que pode existir além do que entendemos. Uma lembrança de que o mundo tem mistérios que desafiam a razão. Mas o que mais chama a atenção nesse caso não são apenas os fenômenos estranhos. É o impacto profundo na família, na vida deles, na alma de cada um. Imagine o desespero de Peggy, tentando proteger seus filhos, vendo-os sofrer sem poder explicar ou impedir. Imagine as noites sem dormir, a sensação constante de que uma presença maligna espreitava em cada canto, esperando o momento certo para agir. Imagine as crianças, especialmente Janet, crescendo sob o peso de algo que nenhum adulto deveria enfrentar. Marcas que não têm explicação, vozes que ecoam em sua mente, medo que se torna parte do cotidiano. E você? Você conseguiria suportar isso? Manteria a sanidade? Ou sucumbiria ao medo e à loucura? Os investigadores Maurice e Guy passaram meses ali, noites insones tentando documentar o impossível. Gravaram vozes em fitas, ouviram gritos de dor, sons de objetos voando e batidas que pareciam responder a perguntas feitas. Mas mesmo com toda a tecnologia, as câmeras e os sensores, não havia como prender ou explicar aquilo. A entidade parecia estar sempre um passo à frente, burlando os aparelhos, como se estivesse brincando com os humanos. E essa sensação de impotência é o que torna tudo ainda mais aterrorizante. Não é só a presença, mas o fato de que estamos diante de algo que escapa ao nosso controle, que desafia nossa razão e entendimento. Você já se perguntou se talvez existam forças que não devemos provocar, que não podemos compreender? No final, o que resta é o medo, aquele medo primitivo, ancestral, que nos lembra que nem tudo neste mundo pode ser explicado. O caso Enfield não é apenas uma história de fantasmas, é um lembrete sombrio da fragilidade da mente humana diante do desconhecido. Você está pronto para aceitar que há coisas que a ciência não explica, que o mal pode se manifestar onde menos esperamos? E se naquela noite, em uma casa comum, na Inglaterra, algo realmente tenha escapado para o nosso mundo, você acha que estaria seguro em sua casa? Talvez a verdadeira pergunta seja: o que você faria se o medo batesse à sua porta? Porque no fim das contas, o terror real está aqui, entre nós, em silêncio, esperando para se revelar. E você, está preparado para ouvir a voz que não quer calar? O que você ouviu até agora foi apenas parte da verdade. A história completa, os detalhes mais perturbadores e os registros que nunca deveriam ter sido divulgados estão no vídeo completo. Mas atenção, nem todos conseguem assistir até o fim. Se tiver coragem, o link está na descrição. Vá até o YouTube e descubra por que o caso Enfield continua assombrando o mundo até hoje.